O foco desse vídeo é mostrar que a interseção entre dois planos é uma reta. E para isso, primeiramente a gente vai enunciar o postulado da interseção e depois a gente prova o teorema, certo? Então vamos lá iniciar. Enunciando aqui o que a gente chama de postulado da interseção, a gente tem o seguinte, olha, esse postulado basicamente afirma que se dois planos distintos têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos um outro ponto em comum. Esse postulado basicamente é afirmar o que a gente vai provar no teorema de um modo um pouco mais fraco. Mas é a partir desse postulado que a gente vai provar que a interseção entre dois planos é uma única reta, certo? Então vamos lá. Vamos provar o teorema da interseção, certo? Vou enunciá-lo aqui. O teorema da interseção, ele afirma o seguinte. Ele diz que se, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção desses planos é uma única reta que passa por aquele ponto. Beleza. Então, nota que a gente separando aqui direitinho hipótese e tese, a gente fica com o seguinte, olha. A nossa hipótese aqui é que a gente tem basicamente dois planos. A gente pode chamar esses planos, por exemplo, de alfa e beta, e esses caras são distintos, né? Então, a gente tem dois planos distintos aqui inicialmente. Vou chamá-los aqui de alfa e beta, dois planos diferentes. E, além disso, eles têm um ponto em comum, certo? Vou chamar esse ponto que eles têm em comum, por exemplo, de ponto P. Então, tem um ponto P que pertence à interseção entre alfa e beta. Isso aqui representa a hipótese do teorema da gente. E a tese, que é o que a gente tem que mostrar, é dizer que existe e é única, né? Existe e é única uma reta I ao que a interseção entre alfa e beta é igual a I e essa reta passa pelo ponto em comum P, interseção dos planos, então P pertence a I. Isso é o que a gente tem que mostrar, certo? Então, para a gente mostrar isso aí, já que a gente tem que provar a existência e a unicidade, né? A gente vai começar provando essa existência, certo? Então, inicialmente, a gente prova a existência dessa reta que é a interseção entre esses dois planos, certo? Beleza, olha. A gente tem o seguinte. Já que a gente tem dois planos diferentes e esses planos têm um ponto em comum, então a gente vai usar exatamente o postulado da interseção, né? Ó, se eu tenho dois planos diferentes que têm um ponto em comum, então eles têm pelo menos outro ponto em comum, certo? Então a gente vai partir exatamente desse ponto. Ó. A gente tem alfa e beta, dois planos diferentes, e você tem P pertencendo a alfa interseção beta. Tudo bem. Pelo postulado da interseção, a gente tem que existe pelo menos um outro ponto, então. Já que eu tenho dois planos distintos e tem um ponto em comum, então vai ter pelo menos um outro ponto, eu vou chamar esse outro ponto de Q. Então eu sei que vai existir um ponto Q diferente de P, de modo que Q pertence a alfa interseção beta,
quem garante isso é justamente o postulado da interseção, sabe? Tá. Perfeito. Olha, nesse momento, eu tenho que esses dois planos em questão, eles têm dois pontos em comum, né? Aí agora, eu vou usar aqui um outro postulado, que é o postulado da determinação. Ele diz o seguinte, olha, se você tem dois pontos diferentes, dois pontos distintos, então existe e é única uma reta que passa por esses dois pontos. É isso que afirma o postulado da determinação, certo? Eu vou utilizá-lo agora. Então, dado que eu tenho dois pontos distintos, P e Q, eu sei que existe e é única uma reta que é determinada por esses dois pontos P e Q. Vou chamar essa reta de R, e essa implicação aqui, ela advém do postulado da determinação. Esse postulado da determinação ele foi listado aí em vídeos anteriores a respeito de geometria espacial, certo? Tranquilo. Agora a gente tem o seguinte, olha, nesse momento, a gente tem que essa reta R aqui, ela tem dois pontos distintos P e Q, e esses dois pontos P e Q, por exemplo, estão em um plano alfa. Eu vou argumentar inicialmente isso. E tem outro postulado que a gente também já listou antes, que é chamado postulado da inclusão. Ele diz o seguinte, olha, se você tem uma reta que tem dois pontos que estão dentro de um plano, então a reta toda está no plano. É isso que afirma o postulado da inclusão. É esse postulado que a gente vai utilizar agora. Então, olha, imagina que você tem dois pontos distintos, P e Q. Você tem uma reta R que é determinada por esses dois pontos, P e Q. E esses pontos P e Q são tais que tanto o P pertence a alfa, como o Q pertence a alfa. Repetindo, então, olha, se você tem esse fato aqui em uma determinada reta R, que é o caso da gente aqui, ela tem dois pontos que estão em um plano, então significa que a reta toda está nesse plano, tá? É isso que afirma o postulado da inclusão. Então, isso aí implica que R está contida em alfa, certo? Quem garante é o postulado da inclusão. Eu vou utilizar exatamente esse mesmo argumento agora, só que utilizando o fato dos pontos também estarem no plano beta, certo? Então, uma vez que você tem Q diferente de P, R determinado por esses dois pontos P e Q. Aí a gente tem que tanto o ponto P pertence a beta, como o ponto Q pertence a beta. Então, significa que isso implica, né, que a reta R também vai estar contida no plano beta. Mais uma vez, isso aí é garantido pelo postulado da inclusão, certo? Beleza. Então, a gente... Opa, desculpa, o plano beta, né? R está contida no plano beta, e isso, mais uma vez, é garantido pelo postulado da inclusão. Então, a gente tem o seguinte, olha, essa nossa reta R aí, ela está contida tanto em alfa como em beta. Portanto, de fato, existe, né, uma reta que é a interseção entre os dois planos, que era o que a gente queria mostrar agora. Era a existência dessa reta, né? Eu quero mostrar que essa reta existe. Na prática, eu chamo essa reta de I, e aqui eu chamei de R, né? Me permita ajustar aqui, certo? Eu vou dizer que a gente vai provar, tanto faz, né? Ou eu digo que a tese é mostrar que existe uma reta R, né? Me permita só mudar o nome dela aqui, já que eu coloquei R lá na minha prova, certo? Dá no mesmo aqui. Eu tenho que provar que existe uma reta R
de modo que alfa e beta, a interseção é R e esse P pertence a R, certo? Então, eu queria mostrar a existência de uma reta que está na interseção entre dois planos e tem um ponto em comum. A gente mostrou, né? Essa reta existe. Essa reta existe. Aqui é a prova. Então, eu vou concluir a existência dizendo que, de fato, né, existe R tal que R é igual a alfa interseção beta. Beleza. Então, a gente mostrou que existe a reta que está na interseção entre dois planos alfa e beta, né? Agora, a gente tem que mostrar a unicidade dessa reta, certo? Para mostrar a unicidade, a gente tem que mostrar que, se você pegar um ponto que está na interseção entre alfa e beta, esse ponto vai ter que estar em R. É isso que a gente tem que mostrar, certo? Então, a gente vai passar agora para a prova da unicidade. Tudo bem. Como eu comentei antes, vou colocar digitando aqui para ser mais rápido. Vou dizer o seguinte, olha. Vou colocar aqui, devemos provar que todo ponto, né, que está na interseção entre os planos também está na reta R, tá? É isso que a gente tem que mostrar. Então tá, para fazer isso, eu vou pegar um ponto que está na interseção entre alfa e beta. E eu tenho que mostrar que esse ponto está em R. E para provar, de fato, e para fazer efetivamente isso, eu vou fazer essa prova por absurdo, certo? Então, vamos lá. Eu vou dizer, tomemos um ponto X que está na interseção entre alfa e beta. E suponhamos, por absurdo, que o X aqui, por exemplo, não pertence à reta R, certo? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai mostrar que a gente vai ter que chegar no absurdo, e o absurdo foi justamente supor que esse X não está em R. Vamos fazer isso. Eu vou dizer o seguinte, olha, como X ele está fora dessa reta R, né? Como X está fora de R, a gente já provou anteriormente que uma reta ela pode ser determinada por desculpa, a gente já provou que um plano ele pode ser determinado por uma reta e por um ponto fora da reta, certo? Então, aqui eu tenho uma reta R e um ponto fora da reta R. Então, esse ponto e essa reta, eu vou dizer que eles determinam um plano, certo? Então, como x está fora de R, temos que existe um plano. Eu vou dizer aqui, por exemplo, gama, tal que esse gama aqui ele é determinado por R e X. Uma reta e um ponto fora da reta determinam um plano, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, olha. Já que a gente tem esse plano, a gente está com a seguinte situação. Eu tenho que essa reta R, ela é uma reta que está na interseção entre alfa e beta. Então, em particular, ela está contida em alfa. Eu tenho que esse ponto X, ele pertence à interseção entre alfa e beta. Então, o X pertence também a esse alfa. Eu tenho que o X, ele, por hipótese, ele não pertence à reta R. Certo? Tudo bem. Nesse caso, você tem o seguinte, olha. Nesse caso, você tem que eu tenho aqui que esse plano alfa,
ele contém essa reta R, e esse plano alfa tem um ponto que está fora de R. Então, a gente sabe, e eu acabei de citar isso, que uma reta e um plano fora da reta determinam um plano. Então, se essa reta e esse ponto fora da reta determinam um plano, esse plano que elas determinam tem que ser único, e esse ponto está em alfa e essa reta está em alfa, então é porque, na prática, o plano alfa, ele é determinado por essa reta e por esse ponto. Certo? Então, na realidade, esse alfa aqui é igual àquele plano gama lá. A gente tem também o seguinte, olha, eu tenho que a minha reta R, ela está contida em beta. Eu tenho que o meu x, ele pertence a beta. Ela está na interseção entre alfa e beta, por hipótese, o x está na interseção entre alfa e beta. Mais uma vez, você tem que o x não pertence à reta R. De igual modo, você fica com o seguinte, olha, você tem que essa reta R, ela está contida em beta, você tem que esse ponto x pertence a beta, e você tem que o ponto x está fora da reta R. Então, é porque esse plano beta aqui, ele é determinado pela reta R e pelo ponto x. Então, você tem que o beta, ele é determinado por Rx. Aqui a gente tinha que o gama era igual a alfa, né? Aqui eu tenho que o gama é igual a beta. Poxa, mas se o gama é igual a alfa e gama é igual a beta, então, obviamente, em particular, você vai ter que o alfa é igual a beta. Poxa, mas alfa é igual a beta? Isso aqui é um absurdo. É um absurdo porque, por hipótese, os planos são distintos, certo? Lembra que a hipótese aqui é alfa diferente de beta, certo? Isso aqui está na nossa hipótese porque o nosso teorema diz que os dois planos são distintos. Portanto, a gente chegou no absurdo e esse absurdo partiu do fato de você ter assumido por hipótese que o x não está na reta R, certo? Então, você pode concluir sem sombra de dúvidas que a reta R da interseção entre os dois planos é única, certo? O que finaliza a nossa prova, uma vez que a gente provou a unicidade e a existência estava provada, certo? Então, em definitivo, a gente provou que se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a interseção entre esses planos é uma única reta que passa por aquele ponto em comum. Beleza, pessoal? Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Valeu!